Boa tarde. Bom, 12 de junho de mil, de 2024. Deve ser porque nada muda e muda a data. Hoje temos três comemorações, né? Que é o Dia do Aviador, Dia da Aviação de Transporte, né? Tem o Dia dos Namorados e tem, que para mim é mais importante que o Dia dos Namorados, que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Eu acho muito importante esse assunto. O mundo e o Brasil principalmente vira as costas para isso. A Organização Mundial, ou melhor, a ONU, a Organização Mundial não, a ONU, desculpe, a União das Nações Unidas, estima que essa é a situação de 160 milhões de crianças no mundo. Não é um número pequeno, gente. 160 milhões de crianças. Infância perdida. Quando alguém diz assim, essa geração está perdida, não. Se a geração está perdida, a culpa é nossa. Eu vou ler os dados. Então, as Nações Unidas têm pedido ação enérgicas dos países pelo fim, pelo fim desse tipo de atividade em todas as suas formas. Mais de 90% de todo o trabalho global está na região da África, Ásia e Pacífico. Américas concentram 11 milhões de menores trabalhando abaixo da idade mínima permitida. Então ele chama a celebração, eu já não chamo a celebração, porque eu não vejo, eu não acho que trabalho infantil seja... A internet está ótima, não adianta nem reclamar. Bom, gente, tenha paciência. Conexão lenta sempre. Eu não vejo como celebração, né? Mas eles chamam celebração do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil neste junho, 12 de junho, enfatizando a situação de 160 milhões de crianças envolvidas em todos os tipos de atividade. Então, o total corresponde a cada 10 menores em todo o planeta. A data coincide com os 25 anos de adoção da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre as piores formas de trabalho infantil. As piores formas de trabalho infantil. O tratado apresenta a classificação de diferentes países.
teve a chamada a ação de Durban em 2022, que as Nações Unidas, ô Roberto, pedem uma atuação mais enérgica em níveis nacional, regional e internacional, pelo fim, né, do trabalho infantil de todas as formas, incluindo através de políticas e focalizando nas causas prevista a ação de Durban em 2022. A agência da ONU mobiliza as autoridades para que ratifiquem e implementem uma forma mais eficaz a Convenção da OIT sobre as piores formas de trabalho infantil, bem como o Tratado sobre a Idade Mínima. A meta é que todas as crianças tenham proteção legal contra esse tipo de prática, em todas as suas formas. E as crises, os conflitos e a pandemia da Covid-19, houve alguns recuos nos últimos anos, porque mais famílias foram empurradas para a pobreza. Então, ao invés de melhorar, o progresso regrediu. Outra questão que aumentou é o número de menores que trabalham abaixo da idade mínima. Qual foi a questão? Foi a ausência ou as lacunas da inclusão no crescimento econômico para aliviar as pressões que fazem com que as famílias recorram ao trabalho infantil. Em termos de região, a África é a mais afetada. Crianças envolvidas no trabalho infantil com 72 milhões. Ou 1/5 do total global. Segue-se a Ásia e o Pacífico, com 7%, correspondentes a 62 milhões. As duas regiões concentram 90% do total global de menores que trabalham abaixo da idade permitida. Nas Américas, existem 11 milhões de menores trabalhando. Isso que se sabe, né? No mundo todo. Isso é o que se sabe. E tem os que não se sabe, né? 11 milhões de menores trabalhando, enquanto na Europa e na Ásia Central são cerca de 6 milhões. Já os Estados Árabes concentram 1 milhão de menores nessa situação. Embora a porcentagem de crianças envolvidas no trabalho infantil seja mais alta em países de baixa renda, os números absolutos estão mais altos e são mais altos em economias de renda média. A ONU destaca a hora de tomar a eliminação, a hora de tornar a eliminação do trabalho infantil uma realidade. Mas isso eu ouço há anos e vem aumentando em vez de diminuindo, cumprindo a meta de 8,7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que prevê a eliminação da prática em todas as suas formas, né? Até 2025. Assim esperamos, né? Assim esperamos. É o que diz a ONU.
Mas a verdade. O trabalho infantil, a verdade é essa. O trabalho infantil ninguém vê. Todo mundo fecha os olhos para isso. Ninguém vê o trabalho infantil. Gente, eu quero enfatizar a necessidade de se reconhecer que o trabalho infantil é uma grave violação de direitos humanos. Grave violação de direitos humanos. E uma forma de violência a crianças e adolescentes. Oi, Stênio, boa tarde. Idealizem essa imagem. 2 carros na rua, com balas nos retrovisores e a sombra de uma criança entre eles. É assim. O trabalho infantil ninguém vê. Essa é a verdade. E essas atividades realizadas por crianças e adolescentes enquadram a lista das piores formas de trabalho infantil. Como o trabalho nas ruas, que nós vemos todos os dias, mas todo mundo tapa os olhos. Ninguém vê. Ninguém vê. Em confecções, na venda de bebidas alcoólicas, em serviços domésticos, trabalhos rurais, que serve, alimenta, veste e beneficia aqueles, né, que fazem uso desses serviços, sem enxergar a violação dos direitos que está na base dos serviços prestados. Eu não gosto de falar de assunto de criança, que me dói, porque as pessoas nunca veem as violações dos direitos das crianças e adolescentes. Então, por exemplo, eu não vou falar de estatística não, porque as estatísticas eu não confio mais, principalmente brasileiras, né? Enfim. Todo mundo diz que está disposto a erradicar, né? A erradicação do trabalho infantil. Mas o número só aumentou. Só aumentou. Fora as crianças que sofrem acidentes graves nesse tipo de trabalhos. E o Brasil aumentou em muito mais de 7%, viu? Nos casos de trabalho infantil. Mas ninguém vê. Ninguém vê. São muito mais de 800 mil crianças e adolescentes submetidas às piores formas de trabalho infantil, como eu já disse, que são atividades que podem prejudicar a escolarização e o desenvolvimento biopsicossocial. Mas como o país não tem educação, né, então, falar o que mais? Na verdade, eu estou falando o que eu acho. Então, hoje, dia 12 de junho, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil,
instituído por meio da lei número 11.542 de 2007, imagine. Estamos em 2024 e o número aumentou. É uma oportunidade de vocês debaterem, informarem, se informarem, refletirem e dar destaque ao enfrentamento à grave violação de direitos que é o trabalho infantil. Gente, a sociedade é incrível isso. A sociedade tem que ter uma reflexão, né, sobre o trabalho infantil e suas consequências. Assim como garantir às crianças e adolescentes estudar e ter vivências próprias da infância e adolescência. O governo sempre sai pela tangente, né? A verdade é essa. E aí eu estou jogando já na sociedade, porque o governo sempre tem uma saída pela direita, saída pela esquerda, mas sempre tem uma saída para não ser responsabilizado por isso. Estou falando agora do Brasil. Não vivo no mundo, eu vivo no Brasil. Eu falei já da ONU, mas agora estou falando do Brasil. Eu sei que nós temos um grande caminho a percorrer, viu, para acabar com isso. Eu acho que as instituições que estão comprometidas e engajadas, mas especialmente pessoas conscientes sejam conscientes de quanto o trabalho precoce é degradante e é lascivo para uma criança ou adolescente. Temos muitas crianças que se passam invisíveis aos nossos olhos, perpetuando a exclusão de direitos e permitindo o exercício, não permitindo de forma nenhuma o exercício delas de uma vida dignificada. É complicado, mas hoje, dia 12 de junho, é dia mundial e nacional, né, contra o trabalho infantil de crianças e adolescentes. Então, eu acho que vale reforçar a necessidade da união e esforços entre governo, empresas, trabalhadores, sociedade civil, para erradicar essa prática e criar um ambiente onde todas as crianças possam crescer livres da exploração e ter acesso às oportunidades que lhe garantam um futuro digno. Eu vejo tantas convenções, tantos tratados, tantas campanhas da ONU, mas não vejo resultado não. Depois da pandemia aumentou, por causa da pobreza. O Bolsa Família erradica a pobreza sem educação, sem tirar as crianças desse... Não erradica. Porque os pais recebem Bolsa Família e botam as crianças para trabalhar na rua. Está erradicando a pobreza. Não tem educação. A obrigação é do governo mais do que da sociedade até. Porque a sociedade também não estudou. A maioria. Quem é de baixa renda, quase todos não estudaram. E para o governo está ótimo. Está ótimo, está maravilhoso. Pessoas que não estudam e que não estudaram. Porque vivem assim. Né? Sem saber que seus direitos, que os direitos dos seus filhos estão sendo violados.
Por isso que eu não gosto de falar desse assunto, que eu perco a... Gente, são crianças de 5 a 17 anos, vítimas de trabalho infantil, de 5 a 7 anos. Eu acho que nossa, é difícil para mim falar isso. Bom, a ONU com os países estão dizendo que não há mais tempo a perder, né? Que vai erradicar isso até 2025. Mas eu ouço isso desde 2000 e... Deixa eu ver, desde que ano eu ouço isso? Espera que eu vou dizer. Desde que ano eu ouço essa mesma ladainha, eu chamo logo ladainha. 2007. Diz que vai erradicar até 2025. O Brasil está no meio. Diz a ONU e os países que o Brasil está nesse meio, nesse bolo aí. Esse bolo solado. Se bem que tem bolo solado até gostoso. E isso aí não tem nada de gostoso. Porque são 97 milhões no mundo de meninos e 63 milhões de meninas. Né? Então, 1 em cada 10 crianças e adolescentes ao redor do mundo está, né, na situação de trabalho infantil. Pois é. Os governos, como eu falei, tem que haver uma coisa articulada entre governos, organizações, trabalhadores, empregadores, sociedade civil, para que isso possa, para que se possa tentar avançar um pouco nisso aí. Porque erradicar eu não acredito. Entendeu? Mas avançar pelo menos. E não retroceder, como nós retrocedemos depois da pandemia. Depois da Covid-19 retrocedeu o número de crianças, né, em trabalhos, vítimas de trabalho infantil aumentou em todo o mundo. E no Brasil também. Bom, é isso. Eu acho que tem que unir forças, a sociedade, o governo, né, a escola para todos, para todas as crianças. Em vez de dar bolsa, família, auxílio, eu vejo os pais. Eu quero que Deus me castigue. Não, Deus não vai me castigar porque Deus sabe que eu não minto. Eu vejo os pais. Eles recebem auxílio emergencial, ficam na porta do bar o dia todo. E os filhos estão vendendo queimar balas, chocolate, lá nas sinaleiras. E eles na porta do bar. É isso que o governo brasileiro está fazendo para erradicar o trabalho infantil? Nossa! Parabéns ao governo que está fazendo isso. Era obrigatório crianças nas escolas. Que as escolas... Por que dá dinheiro? Por que não dá alimentação? Isenta essas pessoas de água e luz, dá alimentação, mas os filhos têm que estar na escola. Obrigatório estar na escola. Para ter isso. Não pagar água, não pagar luz e receber alimentação. O resto, vá trabalhar os pais. Não as crianças. Mas não, os pais botam as crianças para trabalhar e ficam na porta do bar o dia todo. Porque eu vejo isso todos os dias. Todos os dias. Eu não fecho meus olhos, não. Pode ser para a sociedade de classe média. Eu não sou de classe média. Nem sei se existe classe média no Brasil ainda. Porque para mim, no Brasil só existe 2 classes. Rico e pobre. E miseráveis. Eu não sei se existe classe média mais no Brasil. Eu não vejo isso. Né?
Então eu acho que devia procurar outra forma de conter isso aí. Porque isso que eles estão fazendo só está piorando. Não está melhorando em nada. A verdade é essa. Pelo amor de Deus. Se a educação do país é péssima. Eu falo pelo meu estado, é a pior. Uma das piores do Brasil. É a educação daqui, da Bahia. É uma das piores. Se os pais não tiveram uma boa base, graças a Deus minha filha teve uma boa base de educação, eu também tive. Mesmo meus pais sendo pobres, o mundo está perdido, o Brasil está perdido. Não vai erradicar não, vai aumentar cada vez mais. Porque pago Bolsa Família para cada criança e eu só vendo o povo parindo. Eu não estou dizendo que sou a favor do aborto, viu? Mas se cortar e procurar um outro meio de ajudar, eu acho que melhora. É melhor repensar essa forma aí, que essa forma não está dando certo não. Pelo menos para as crianças. Polícia. Meu bairro é assim. Polícia. Tem que esperar passar em cima da minha casa para eu poder falar. Pelo menos tem polícia. Parabéns à Polícia Militar, aviador. Hoje também é dia do aviador. Né? Então, gente, eu acho que é isso. Né? Eu acho que o caminho é educação e rever essa política social de dar dinheiro sem cobrar nada em troca. Não, mas o presidente oferece picanha e cerveja, ainda Heineken. É essa a educação, é assim que vai erradicar o trabalho infantil no país. O presidente falou assim, eu não esqueci da cervejinha e da picanha de vocês. E depois querem me punir. Diz que eu estou fazendo um discurso de ódio. Não, porque vocês estão cegos. Ou vocês botam seus filhos para fazer o trabalho que vocês deveriam fazer. A verdade é essa. Eu não estou cega, não. Minha filha eu não botei para trabalhar por mim, não. Eu sempre trabalhei. Minha filha estudou e ainda estuda. E eu também. Eu estudo até hoje. E eu estou doido para voltar para a universidade, vou fazer Enem. Estou assim, querendo voltar a estudar de novo, fazer outra universidade. Eu fiz faculdade de licenciatura em filosofia, fiz curso de terapia, sou formado em técnica em administração de empresas. E quero... Aqui mesmo estudando você não ganha dinheiro, né? Você não ganha dinheiro. Mas eu gosto de estudar. Porque isso aí ninguém me tira. É uma coisa que ninguém me tira e aí eu fico sabendo dos meus direitos. Porque é só na educação que se consegue um país melhor. Um país de pessoas conscientes, país de pessoas que pensam, que refletem, que argumentam, ao invés de xingar, de mentir, de inventar, de prejudicar, de passar por cima do outro, de puxar o tapete do outro. Só através da educação. Apesar de que tem pessoas com educação que também fazem isso, viu? Senão não haveria empresários colocando crianças para fazer o trabalho escravo. Desculpa, a internet está lenta. Desculpa, a internet está lenta. Mas é isso, senão não teria, né? Como eu falei, e vou repetir porque a internet travou, está lenta. Se está chovendo muito aqui, deve ser isso. Não teria empresários colocando crianças e adolescentes para fazer trabalho escravo. Eu chamo já de trabalho escravo. Já mudou, né? Tá bonitinho, né? Botaram trabalho infantil. Trabalho escravo mesmo. O termo é esse. Pois é. É o que eu acho. Cada qual tem uma ideia, né? Essa é a minha ideia sobre isso. Dia Mundial
do trabalho infantil, mundial e nacional, do trabalho infantil de crianças e adolescentes. Eu acho que todos nós fechamos os olhos. Todos nós somos culpados. Opa, perdi aqui. Todos nós somos culpados. Espera só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui a história. Pois é, todos nós temos culpa de tudo isso. Porque nós fechamos os olhos, nós sempre fechamos. A ONU instituiu isso, essa luta contra o trabalho escravo, eu chamo de trabalho escravo. Agora é trabalho infantil, desde 2007. E agora em 2024, não diminuiu não, aumentou. Quer dizer, depois da pandemia, pós-pandemia. Não foi nem na pandemia, foi no pós-pandemia que o trabalho escravo das crianças aumentaram, chamado trabalho infantil. A verdade é essa, e não dá pra aliviar, dizer, não é bem isso. É isso sim. É isso sim. O trabalho infantil, eu sempre digo, o vírus só não mata. Não é só um vírus que mata, não. O trabalho infantil também mata. É a morte da infância inacabada. É o corte dos sonhos de quem apenas começou a sonhar. É a sorte dos filhos de um Deus menor, entre aspas. De um Deus menor, não estou falando do meu Deus, não. Entendam como quiser. O trabalho infantil, a proibição, sem dúvida para mim, é devido a uma política pública que nós não temos de educação, de saúde, assistência. E sem dúvida, uma ação errada que passa a ser incentivada e promotora, inclusive da prostituição infantil, que é outro problema, nas áreas carentes desse país aqui que eu estou falando, Brasil. Entendeu? Não existe programa efetivo para a educação dessas crianças. Não existe. Não existe no Brasil um programa efetivo para essas crianças. Tinha que haver um programa rígido, né? Programa rígido para acabar com essa mão de obra e fiscalizado pelo governo. Mas o que é que o governo faz? Trabalho infantil é crime, todo mundo sabe. Mas a ociosidade sem as políticas públicas ocupacionais efetivas para a educação, gente, é a mais dura perversidade cometida pelo governo e por essa sociedade amoral mesmo, diante de falso argumento e justificativas do social e da legalidade. É impressionante. É impressionante. É muito triste. Ainda tem quem acha que eu estou errada. Muitas vezes diz que eu estou errada. O que eu vou dizer é o seguinte. Vou terminar aqui.
que, por vezes, a gente precisa falar de assuntos tristes, né, também. A vida não é só um carnaval, um São João. A vida não é isso, não. A vida vai além disso. E se a sociedade está como está, todos nós somos culpados. Todos nós, como sociedade, somos culpados. Eu não vi um post, aliás, eu vi um só post falando sobre esse assunto. Exploração do trabalho infantil. Um único post eu vi no Instagram. Eu não vi mais ninguém falar. Ninguém. Cadê o presidente da República? Cadê o governador do estado da Bahia? Cadê os governadores? Talvez até Tarcísio, que é um cara mais... Acho que ele é mais inteligente. Talvez ele tenha falado alguma coisa, mas eu não vi, não. Não vi nem vereador, nem deputado, nem ninguém. Mas eu me sinto na obrigação de falar. Porque foi assim que eu aprendi. Eu sei que uma andorinha só não faz verão, mas faz barulho. Tá? Então eu vou fazer barulho. Eu sei que por vezes é preciso, viu, gente? Falar de coisas tristes também. E é lamentável, mas é corriqueiro. A exploração do trabalho infantil é algo que lamentavelmente existe, mostrando que o longo braço da lei pode ser incrivelmente curto em certos casos. É impressionante. Ósculos e amplexos. Meu Deus do céu. Marcial. Ósculos e amplexos. É uma verdade triste, mas verdadeira. Pois o fato é que muito se fala, né, sobre abusos que são cometidos no que diz respeito ao trabalho infantil no nosso país. Contudo, fala-se muito e faz-se muito pouco, no sentido de coibir tais abusos. O que poderia fazer com que a lei seja cumprida sem restrições. Ou seja, o trabalho infantil é proibido e os infratores devem sofrer a pena da lei. Mas a lei, na verdade, é lei. Pois as transgressões são cometidas às escancaras. E os infratores confiam plenamente no quê? Na sua impunibilidade. É o braço curto da lei nesses casos. A imprensa, a mídia falada, escrita, a mídia social, mostra a exaustão de crianças a partir de 3 anos, sendo obrigadas a trabalhar. Mostra, executando funções que seriam perigosas até para adultos. Parece absurdo, mas é realidade. Pois a TV mostrou-nos crianças nessa faixa etária executando trabalho com facas enormes. Eu assisti isso pela TV e me provocou arrepio na alma, na coluna, no estômago. Principalmente quando um dos garotos colocou a ponta do facão dentro da boca. Esse programa foi exibido
no dia 5, no mês 5, em 2005. Mas com certeza isso continua acontecendo. Até hoje. Pois é. Isso era quando a mídia mostrava a verdade, né? Isso foi mostrado na TV, como eu falei, em 2005. O que quer dizer o quê? Que os responsáveis não estavam se importando com a gravidade e nem se importam, de fato. Sabe-se que nada, sabem, né, que nada se pode fazer, pois o que deveriam ser os executores da lei omitem-se. Claro que isso pouco lhes importa. Claro que isso não importa. Sabe por quê? Porque isso vai lhe render uma forma de votos. Pelo contrário, pois os pais desses menores são coniventes e são os eleitores. O pai desses menores são coniventes e são os eleitores, e não as crianças. A desculpa sempre foi a crise financeira do país. Isso não é desculpa. Isso é a coisa mais esfarrapada que eu já vi na minha vida. A crise financeira do país. Sempre a desculpa é essa. Sempre. Uma vergonha. Essa vergonha precisa ter um basta. É por isso que a sociedade, as organizações de amparo ao menor se mexam, né? As crianças, os adolescentes se mexam, que o povo pare de olhar para o próprio umbigo. Para com isso. E pelo menos esse legislativo de fancaria faça alguma coisa para colocar um ponto final em tais abusos. Claro que é utopia, né? É utopia pensar assim nisso. Pois tais fatos se passam no interior, no sertão, longe de nossas vistas. Mas não estão longe de nossas vistas, não. Estão nas sinaleiras das grandes cidades também, das capitais. Não estão longe das nossas vistas, não. A sociedade é que fecha os olhos para isso, tá? Mas estão realmente, principalmente no sertão, né? No interior. Então, a sociedade não está aí. Elas pensam, pouco nos está afetando. Vamos olhar para nossas cidades? Vamos olhar para nossas cidades. Vamos olhar para os abusos cometidos contra crianças que são obrigadas por adultos e por seus pais. Seus pais. Ou seja lá quem for. A esmolar, roubar, se prostituir nas ruas de qualquer cidade desse país. De qualquer cidade desse país. E que terminam por se viciar em drogas. Fatos que dispensam comentários. Fatos é fato e dispensa comentários. Pois vemos isso diariamente, no nosso cotidiano, diariamente. Mas nós fechamos os olhos. E continua acontecendo. É algo que acontecia e continua acontecendo, e talvez com mais força atualmente. Aliás, talvez não. E está acontecendo com mais força atualmente. É por isso que a Bahia está no ranking de violência e de homicídio. Eu falo do meu estado logo, da Bahia. O Brasil, né? O Brasil está assim. E aí, como é que ficamos? E aí, eu pergunto, como é que ficamos?
simplesmente assistindo a tudo isso, a exploração do trabalho infantil e adolescentes, é algo muito sério que precisa ser fiscalizado para ser executado apenas na idade e em condições que não provoquem danos. Eu comecei a trabalhar cedo, mas eu não tive dano nenhum. Era convênio escola-empresa, como tem o menor aprendiz. Isso não provoca danos. Então, isso precisa ser fiscalizado. Isso precisa ser executado. Isso precisa ser revisto. E revisto e revisto. Ah, não, mas isso gera votos, né? Será que essas pessoas que abusam e exploram essas crianças têm direito a um lindo dia? Será que esses políticos que deixam isso acontecer, fazem vista grossa para alcançar votos, merecem um lindo dia? Fica essa pergunta aí e eu vou me despedindo antes que eu perca a compostura. É isso aí. Dia Mundial, né? De combate ao trabalho infantil. Mundial e nacional de combate ao trabalho infantil. Tchau, gente. Obrigada, viu? Deus abençoe a todos nós. Que o Senhor olhe por nossa nação. Que o Senhor olhe por nossa nação, porque, como eu sempre digo, feliz é a nação que tem Deus como Senhor. Feliz é a nação que tem Deus como Senhor. E abram os olhos, gente. Parem de fechar os olhos para essa realidade, viu? Porque isso é real. Está piorando. Está no nosso cotidiano e todos fecham os olhos. E a lei, que deveria ter braço longo, nesse ponto o braço está bem curto. Essa é a mais pura verdade. Eles merecem ter um lindo dia? Fica essa pergunta. Respondam. Tchau, tchau, gente.